Gente, eu acho que vocês ainda estão pensando o que eu estou fazendo aqui, né? Estão pensando? Porque alguns de vocês estão no processo do plantio. Nós temos, eu esqueci seu nome, me perdoe, não decorei ainda. Jordana, que está lá na igreja do Mercedes. Se eu não estou enganado, eu vi você aquele dia que eu fui lá. Ou foi de ver a foto do seu batismo. Alguma coisa eu vi foto. Mas que bom que você está aqui. A Jordana pertence a uma igreja que já foi plantada dentro do processo do ACTS, né? Que está lá se estabelecendo no bairro do Mercedes. Vi o pessoal ali do pastor Wellington, pastor Marcelo, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Tem o pessoal aqui já do colégio que está iniciando esse processo já de se preparar para os cultos públicos. E nós temos a comunidade haitiana que já foi organizada, mas agora a gente precisa colocar a missão dentro do coração. E nós temos um sonho de plantar uma igreja na Vila Isabel, bem pertinho aqui do portão, para que a gente possa expandir o reino de Deus então nessa região. Mas assim, se você ainda não entendeu o que você está fazendo aqui, esse é o momento da gente poder esclarecer. Então aguenta firme aí, porque terminando essa palestra, nós vamos ter o break, você vai poder descansar um pouquinho e a gente vai ter um presente para dar para você também. Queridos, aqui não vai ser o local onde a gente vai receber um monte de presentes e vai ter sorteio e que vai ter uma porção de coisas, porque aqui a gente tem um foco muito específico. Por que não nós usarmos um outro processo que nós já temos para plantar igrejas? Você já viu igrejas que foram plantadas através de um clube de desbravadores, um clube de aventureiros? Não dá para usar esse processo? Você já conheceu igrejas que foram plantadas através da escola sabatina, uma escola sabatina filial? Já conheceram, não conheceram? Tá, evangelismo público. A gente faz a tenda, o projeto Comerciante de Fumar. Tá, e por que nós não estamos usando esse processo? Porque os outros são errados? Quantos de vocês aqui foram batizados na igreja adventista por causa do evangelismo público? Levanta a mão. Olha lá. Quantos por causa de um clube de bravadores que começou um plantio de igreja, que começou de uma dessas outras maneiras? Você começou dentro de um processo de início de uma igreja, de um plantio de uma igreja. Levanta a mão para eu ver. Olha lá, tem gente aqui também. Gente, cada um de vocês conheceu a igreja de uma maneira diferente um do outro. E não é pegar o que aconteceu e dizer assim, não foi nada bom, não foi nada correto, vamos jogar tudo fora. Porque no final das contas, tudo o que aconteceu foi o alicerce, a estrutura para que você estivesse aqui. Você está aqui por esse motivo. Mas quando você conheceu a igreja, dava certo essa história da gente sair de casa em casa dizendo assim, o mundo está melhorando ou está piorando? Você quer estudar a Bíblia? Já conheceu esse processo? Olha, a gente está fazendo uma pesquisa no bairro, você acha que o mundo está melhorando, está piorando? E desemprego. Você quer estudar a Bíblia? Não é assim? Dá certo esse método, gente? Dá certo, a gente não pode dizer que dá errado. Mas dá certo com todo mundo ou com a maioria das pessoas? Eu lembro que uma missão Caleb que nós fizemos no Rio Grande do Sul, nós tivemos 50 pessoas, 50, que disseram assim, a gente quer estudar a Bíblia. E na hora que nós fomos organizar o processo do estudo bíblico, nenhuma na verdade queria. É porque, veja, olha o processo que a gente usou. A gente pegou os Calebs, adolescentes, todos bonitinhos, com uma camiseta bonita. Nós chegamos nas casas, todo sorridente, a pessoa super feliz. De repente batia um ancião da igreja, um marmanjo lá, senhor, cabelo branco, uma cara estranha, e dizia assim, lembra que você disse que queria estudar a Bíblia, agora eu vim estudar com você. Nós estamos pensando num processo que inicia com missão. Nem todo processo que nós temos na igreja começa por missão. Principalmente nós que estamos na região de Curitiba. As nossas igrejas são especialistas em programas que terminam em si mesmo, que não chegam a lugar nenhum. Esse é o nosso problema. Que quando a gente não começa pela missão, a gente termina sem missão. E o nosso desejo é que o nosso processo seja um plantio de igrejas e de igrejas adventistas. Porque se as nossas igrejas plantadas não forem igrejas mais adventistas do que as outras, a gente está fazendo errado. E nós não somos igreja adventista simplesmente por causa das doutrinas, isso também. Mas é porque nós estamos enraizados dentro da missão, porque somos um movimento missionário. Nós começamos como um movimento missionário. E, no entanto, quantos por cento da nossa igreja hoje cumpre a missão? Você lembra do relatório do CRM da sua igreja? As igrejas mais altas chegam ao nível de 5%, gente. É claro que nós analisamos só a questão de estudos bíblicos. Mas, no final das contas, tirando esse relatório, qual é a porcentagem da nossa igreja que cumpre a missão? Qual é a porcentagem da nossa igreja que se considera verdadeiramente adventista? Eu lembro que um parente meu esse dia chegou para mim e falou assim, olha, eu sou adventista. Eu sei que ele não é mais adventista, ele pediu a remoção até da igreja. Eu falei assim, como assim? O que você está querendo dizer? Eu guardo o sábado, eu não trabalho no sábado. Eu falei, mas é só isso?
Nós somos adventistas só porque guardamos o sábado? Ah, nós somos adventistas também porque guardamos o sábado, porque esperamos o retorno de Jesus. Ok, legal. Mas a gente só está esperando ou está fazendo alguma coisa para que a vida dele seja abreviada? Então o nosso processo, a gente poderia começar de outra maneira, de inúmeras maneiras. Nós estamos iniciando dessa maneira porque a nossa preocupação é que as nossas igrejas primeiro cumpram a missão. E o culto delas seja como consequência da missão. Qual é a parte do nosso culto hoje que nós usamos para testemunho? Testemunhar o que Deus fez através de nós durante a semana. Me digam, gente, qual parte que nós temos testemunho? Vocês não lembram nenhuma parte do nosso culto que tenha testemunho? E é nosso testemunho? Exato, gente, é provar e ver, a carta missionária e é vídeo gravado de outra pessoa. A gente chegou ao ponto que a gente não tem mais testemunho para contar, porque a gente não vive uma vida missionária a ponto de ter algo para contar do que Deus fez durante a semana. E a gente está terceirizando até isso. Eu amo provar e ver, e a carta missionária também. Mas eu gostaria muito mais que nós tivéssemos coisas para contar do que acontece da nossa igreja. Sim, é testemunho, gente. O culto é uma celebração do que Deus fez por você durante a semana. O culto não serve para carregar a energia de ninguém, a não ser uma igreja atracional, que ela faz todo o programa para que as pessoas venham para a igreja. O teu desejo é que pessoas venham para a igreja? Ou o teu desejo é que discípulos se encontrem adorando e reconhecendo o que Deus fez já durante a semana? Vocês entenderam a diferença? O que nós desejamos é uma igreja que viva a missão antes de ter um culto. O culto não é errado, não é ruim. Mas tem algum mandamento da Bíblia para a gente fazer culto? Não do jeito que a gente faz. Mas está errado então? Não está errado. A questão é para que a gente usa o que a gente tem. Então hoje, o seu coração precisa sair diferente. A gente está trabalhando com esse assunto para que comece a chacoalhar um pouco com você. E a gente falar que uma igreja foi feita para abençoar antes de conduzir a mensagem do Evangelho, para a gente hoje é uma abominação. Mas esse foi o processo de Jesus. Mas vamos lá. O que é o Acts? Será que eu vou conseguir passar aqui, gente? Estava funcionando agora, deixa eu ver. Agora vai, beleza. Olha esse texto, Ministério para as Cidades. Eu sei que tem muita gente hoje falando de um livrinho bem pequenininho, chamado Vida no Campo. E o pessoal está se retirando aí para a região rural, né? É interessante, gente. A Ellen White escreveu, não dentro do contexto que estão falando, mas verdade, escreveu. Mas ela escreveu 4 vezes maior sobre os ministérios para as cidades. É uma realidade muito parecida com o que nós temos aqui em Curitiba, nossa região metropolitana. Para cidades grandes, a importância disso, principalmente uma cidade chamada Nova York. Olha só o que ela escreveu. Sobre todos os que creem, Deus colocou a responsabilidade de fundar igrejas. Sobre quem, gente? Sobre os pastores, sobre os obreiros bíblicos. Sobre quem? Todos. Ela não fez distinção, ela disse todos. Deus colocou a responsabilidade de fundar igrejas para o expresso propósito de preparar homens e mulheres para que usem, para benefício do mundo, as qualidades que lhes foram confiadas, empregando para a sua glória os meios que Ele concedeu. Quantos membros da sua igreja realmente moram no bairro da sua igreja? Vocês perceberam que a gente tem muito turismo? Vocês conhecem alguém que atravessa a cidade para ir para a igreja? Que ela passa por umas 25 igrejas antes de chegar? Veja, gente, todo esse processo está acontecendo porque a gente tem um foco desvirtuado. Eu sei que alguns de vocês aqui fazem parte dessa realidade. Eu quero dizer, se acalme um pouco, a gente vai chegar nesse processo. Você não está aqui por acaso. Porque, na verdade, o que deveria acontecer é que todos nós que cremos deveríamos fundar igrejas. Todos nós deveríamos participar do processo do desenvolvimento de novos plantios. Eu deixei separado aqui. Eu coloquei em algum lugar, agora não sei nem onde eu coloquei, mas aqui, esse mesmo. Essa aqui é algo que a Ellen White escreveu para a divisão norte-americana, uma revista chamada Gleaner. Para você não dizer que não é verdade, está aqui, olha. Pastor Alex tirou uma foto, Pastor Alex Palmeiras, que a maior parte de vocês conhece, tirou uma foto do original, lá nos Estados Unidos. E eu peguei a cópia dele e também fiz a impressão, tem uma outra cópia, e ela está em inglês. Então, se depois você tiver alguma dúvida, você quiser ler,
Mas eu vou ler esse trechinho aqui que está separado dessa revista, dessa carta que ela escreveu para essa divisão. Ela disse assim: não deveria haver chamado para pastores ficarem cuidando de igrejas. E agora? Vamos de novo? Vocês respiraram no fundo? Não deveria haver chamado para pastores ficarem cuidando de igrejas, mas que o poder da verdade, doador de vida, impressione os membros a agir, levando-os a trabalhar diligentemente num eficiente trabalho missionário em cada localidade. Com a ajuda de Deus, a igreja deve ser educada e treinada a fazer um serviço eficiente. Em todo o período que Ellen White esteve viva, a igreja falou assim: mas espera lá, a gente precisa ter um pastor por igreja. Ter um pastor mais fixo para poder cuidar, para visitar, para manter a igreja. E ela falou assim: não é esse o desejo de Deus. E numa dessas oportunidades ela escreveu que não deveria haver chamados para pastores ficarem fixos na igreja. E eu sempre achava que esse texto estava falando sobre ter um pastor para a igreja, ou no caso do Portão, que nós temos 2 pastores para uma igreja. Não é disso. Era chamado para a gente ficar cuidando de membro, para que pastores cuidassem dos membros. Tá, mas então qual que era o processo que deveria haver? O processo de Paulo, o processo apostólico. Como que funcionava o processo apostólico? Eu vou, treino essa igreja, faço com que eles tenham maturidade para poder cumprir a missão e ajudarem a manter um outro, pastorearem um ao outro. O que Paulo fazia depois? Eu vou para a próxima, e eu levanto um corpo de crentes, e vamos embora, vamos lá. Éfeso, gente, Éfeso é fantástico. Pegou Priscila e Áquila e falou assim: fica aqui, eu vou treinar vocês. Deixou Priscila e Áquila, eles levantaram então um processo de uma igreja como um centro de influência. E da igreja de Éfeso foram plantadas as 7 igrejas do Apocalipse, gente. Outras pessoas conheceram o Evangelho, mas Paulo voltava. Eu entrei em contato com um pastor dos Estados Unidos, ele deu uma palestra pra gente numa residência dessas, e ele falou assim, eu perguntei para ele, né? Quando você planta uma igreja, de quanto em quanto tempo você volta para dar assistência para essa igreja? E a resposta dele me chocou, gente. Ele falou: nunca volto. Eu falei: como assim? Ué, eu não plantei uma igreja para que eles pastoreassem, cuidassem da igreja, assim como era o processo apostólico? Então eu não preciso voltar. Eu falei: mas quando tem Santa Ceia? Eles entram em contato com a associação, vai o pastor responsável. Tá, e batismo? Também, da mesma maneira. Eu não sei se isso choca você, mas o modelo de pastor adventista não é o modelo da igreja presbiteriana. Não é o modelo da igreja batista. Não é o modelo da igreja católica. O modelo do pastor da igreja adventista era um pastor apóstolo, que treina, capacita a igreja e vai embora e diz assim: continua o trabalho. E é por isso que muitas vezes nós temos uma igreja acomodada. Vocês provavelmente não façam parte desse povo que está acomodado. Mas é por isso que ela falou sobre isso, que não deveria haver esse chamado para que ficasse então acontecendo dessa maneira. Quando que isso começou a acontecer? Após a morte de Ellen White. Aí o pessoal começou a falar assim: mas os batistas têm um pastor só para eles. Mas os metodistas têm um pastor só para eles. Ah, então tá, então vamos lá. E sabe o que aconteceu com o crescimento da igreja adventista? Eles perguntavam para a gente por que a igreja adventista cresce tanto. E sabe qual que era a nossa resposta? Porque a gente não tem um pastor para cuidar de membros. Nós levantamos líderes que cuidam da igreja. E quando a gente fez a mesma coisa que os demais, alguns perguntam assim: pastor, qual que é o dia que você fica na igreja para atender os membros lá, para conversar com todo mundo? Aí eu fico pensando assim: mas será que o pessoal acha que eu sou padre? O processo da igreja católica é esse: eu fico esperando as pessoas virem até mim. Qual que é o processo da igreja adventista? Eu treino as pessoas para que possam solucionar um problema de dificuldade de outros. Esse é o nosso processo. Peter Wagner escreveu o seguinte: plantar novas igrejas é o método mais eficiente do que de fazer discípulos. Veja, pensa comigo, rapidamente. O que produz mais efeito para a pregação do evangelho? Uma igreja com 1000 membros ou 10 igrejas com 100 membros? Mas a gente gosta de se reunir todo mundo na galera, né? É errado ter igrejas grandes? Não, olha quem fala, né? Não é errado, gente. Ellen White também escreveu sobre isso. Mas, no geral, as nossas igrejas não deveriam ser grandes. Nós precisamos de igrejas grandes. Mas então que essas igrejas grandes sejam um quartel de treinamento, de formação de liderança. É isso que precisa acontecer. Mas, no geral, as igrejas não deveriam ser grandes. Porque você sabe que uma igreja menor é muito mais fácil de um cuidar do outro, de ter pequenos grupos, do fortalecimento da fé, de todo mundo se conhecer. E não é cuidar da vida do outro e dizer assim: ah, o irmão está errado.
É dizer assim, de quem eu posso cuidar, o que está acontecendo com a tua vida espiritual, como eu posso te fortalecer. É a melhor maneira de fazer discípulos. Como eu envolvo mais pessoas, tendo uma igreja com 100 membros ou tendo 10 igrejas com 100 membros? Quanto mais igreja, gente, mais discípulos, mais pessoas envolvidas. Sabe quantos líderes eu tenho na igreja de Portão, na comissão da igreja? 50. Sabe quantos eu tinha com o distrito de Uvaranas, por exemplo, que tem 500 membros e tinha 7 igrejas? Mais de 60. Mas eu tinha metade do número de membros. Sabe qual é a maior dificuldade da igreja de Portão? Ter gente para colocar em todos os cargos. Eu tinha uma igreja com 23 membros no Rio Grande do Sul. Sabe qual que era a dificuldade? Liderança. Eu tinha uma igreja com 200 membros em Ponta Grossa. Sabe qual que é a dificuldade? Liderança. Sabe qual é a maior dificuldade da igreja de Portão? Liderança. Vocês sabem disso. Quem está aqui comigo de lá sabe disso. Nós não temos líder jovem, gente. Ninguém quer assumir o ministério jovem. É a igreja da associação que mais tem jovem. Vocês entendem? Porque a gente não se preocupa em fazer discípulos. Mas vamos lá. Igreja não é o difícil. Você sabe disso, né? Se você dissesse para alguém do Novo Testamento, eu estou indo para a igreja, ele fala assim, o quê? Como assim? Porque igreja era nada a ver com o prédio. É por isso que a igreja não é o prédio, mas na teoria a gente sabe, mas na prática a gente não se comporta assim. Na prática nós consideramos o prédio exclusivamente a igreja. Mas igreja é o corpo que se reúne também, mas que vive missão. É por isso que a gente diz assim, vamos fazer trabalho missionário. Vocês já viram essa expressão? Fazer trabalho missionário. Vocês já pensaram nessa expressão alguma vez? Nós vamos fazer missão. Gente, missão não se faz. Missão se vive. É um estilo de vida. Não é um requisito que você vai dizer assim, agora eu vou sair e cumprir a missão. É por isso que tem gente que diz assim, eu vou ser missionário em outro país. Porque ele não é missionário ali, ele só vai ser quando chegar no outro país. Vocês sabem que a palavra missional, o termo missional foi cunhado por causa desse motivo, né? Todo mundo dizia assim, a igreja, eu vou ser missionário, vou ser missionário. Se eu não estou enganado, foi Leslie Newbigin. Ele saiu da Inglaterra e foi para a Índia. E quando ele voltou para a Inglaterra, porque ele foi para ser um missionário, ele voltou e falou assim, gente, mas pera lá, eu estou comparando vocês com o país que eu fui, e vocês estão precisando mais do que eu. Ele era um bispo católico. Eu falei assim, mas aqui estão precisando de mais. É aqui que a gente tem que cumprir a missão. Lá o pessoal está bem ainda. Aqui a gente está pior. Então ele cunhou o termo missional. Uma das primeiras pessoas que falou sobre a igreja missional. O que é a igreja missional? Não é a igreja que cumpre requisitos missionários, é a igreja que vive a missão todos os dias. Que não depende da reunião do sábado, que não depende de estar no prédio da igreja, que não depende do Impacto Esperança ou do mutirão de Natal para ter uma vida de missão. Que entende que os vizinhos são o seu foco missionário porque a casa dele é uma igreja. Porque a família dele é uma embaixada do reino de Deus. Então, igreja também não é o serviço de adoração. Qual que é a finalidade de uma mangueira? Produzir uma manga? Ou produzir outras mangueiras? Se produzir uma manga está errado? Não, porque ela tem que produzir. Mas ela foi feita para produzir mangueiras, gente. Esse é o processo de multiplicação. É isso que tem que acontecer. E é por isso que o que nós dizemos aqui é que a gente não vai plantar uma igreja. Não vai plantar uma igreja. Se vocês vierem pensando assim, eu vou plantar uma igreja, eu quero tirar isso da sua cabeça. Você não veio para plantar uma igreja. Você veio para plantar uma igreja que planta igrejas. Plantar uma igreja que planta igrejas. É por isso que você veio aqui. Porque se fosse para plantar uma igreja, a gente não precisaria fazer essa reunião. A gente alugaria um lugar e enfiaria a gente lá dentro. Mas como a gente quer uma igreja que planta, que se multiplica, então nós viemos aqui para ter um corpo que se fortalece e que no processo do plantio já está pensando assim, qual que é o próximo bairro? Qual que é a próxima igreja? Qual que é o próximo líder? Qual é o meu próximo discípulo? Porque é isso que tem que acontecer. Igreja, ela precisa e foi feita para se multiplicar. Então esse é o nosso pensamento. Uma macieira foi feita para dar maçãs, uma mangueira foi feita para produzir mangas. Mas você percebeu que tudo numa mangueira foi feita com o propósito de multiplicação? Nós precisamos de igrejas que se multipliquem. Uma igreja que não fica preocupada se a gente vai enviar líderes para outra. Vocês já estão passando por esse processo? Como assim? O pastor veio com a ideia de plantar uma igreja e já tirou o fulano. Já? Tirou o fulano aqui da igreja, tirar o fulano daqui da igreja, a igreja acaba. Mas pera lá. A igreja que
envolvido e trabalhado pelo Espírito Santo acaba quando sai um ser humano. Saiu um ser humano, mas então ele é muito espiritual mesmo. É aquela música, né? Santo somente é o Senhor. Aí aponta para a pessoa. Não é isso, gente. Não existe isso. O que está acontecendo aqui hoje é o que começou há muito tempo atrás, reunindo um pessoal na União. Alguns pastores, se eu não me engano foram 14, 16 pastores, aqui na União. E foram chamados esses pastores para que iniciasse uma residência de plantio, para que a igreja começasse cumprindo a missão antes de qualquer outra coisa, que pensasse no foco adventista, da igreja da profecia de Daniel, que resgata os caminhos esquecidos, que antes de qualquer coisa o pensamento é como eu cumpro a missão. Depois esse processo ele foi mudando. Nós não tivemos apenas uma residência como essa que nós estamos fazendo aqui. Nós tivemos dividido na União Sul toda. Em cada estado nós tivemos residência, e em alguns estados nós tivemos mais de uma residência nas associações. E o processo foi se multiplicando tanto, que depois disso não ficaram só as igrejas ou as associações aqui da União Sul. Para vocês terem uma ideia, há 2 semanas atrás eu participei e dei uma palestra no México, pelo Zoom. Eu dei essa palestra para um grupo de... eram 10 associações, 12 associações. Foram pegos pastores dessas associações, juntaram todos no lugar. Pastor Gerson Santos, vice-secretário da Associação Geral, estava coordenando com o pastor Kleber Gonçalves. Vocês conhecem o pastor Kleber Gonçalves da Novo Tempo? E eu nunca fiz uma palestra em espanhol, gente. Eu precisei fazer uma palestra em espanhol. Passei a noite inteira tentando aprender alguma coisa em espanhol. E fiz uma palestra em espanhol. Hoje eu auxilio um pastor em Nova York que tem um plantio de igreja. Todos os meses a gente se reúne pelo Zoom para a gente poder conversar. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Marcelo Dias. Ele é doutor em missiologia. Eu auxilio ele prestando coaching, dando ferramentas de coaching para que ele possa cuidar do processo do plantio de igrejas na divisão do Pacífico. Ele está na Índia agora, ele está em Nova Delhi. E esse processo foi crescendo, gente, nas Filipinas. Hoje nós temos missionários que foram enviados, 5 famílias que foram para Tóquio. Amanhã o Serginho vai falar para a gente porque ele está em Tóquio fazendo o mesmo processo, está em residências. O Adriano, que é um fisioterapeuta, ele não é pastor, ele dirigiu uma residência em Brusque. Lá tinham 3 igrejas sendo plantadas porque um membro, como a gente costuma dizer, um membro leigo, reuniu esse povo e disse assim: eu vou criar uma residência onde as pessoas plantam igrejas. Ele plantou uma igreja, a igreja dele já está começando um processo de multiplicação. A pandemia não derrubou a igreja dele não, gente. A igreja dele, dentro do distrito dele, é a igreja que mais assiste as pessoas da comunidade. Mas assim, gente, não é pegar o dobro, é 4 vezes mais o que acontece dentro da igreja dele, que tem 25 membros, do que da sede do distrito, que tem mais de 200 membros. Uma das igrejas que nós plantamos lá no Rio Grande do Sul, sabe esse negócio de CRM? Você acha que é um problema para a igreja que foi recém-plantada, CRM? O CRM da igreja do Tiro, quando nós plantamos no Rio Grande do Sul, era 99 em comunhão, 98 em relacionamento e 99 em missão. Não precisa se preocupar com isso, porque é uma igreja que começou com missão. CRM, a gente não vai ser nada. Vocês estão entendendo? Porque nós precisamos, dentro desse processo, colocarmos a missão, e aqui são lugares. Eu fui com o Adriano, tive a oportunidade de ir para Goiás com ele, para a gente poder ajudar o pastor Jomarson da União Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, Goiás, Centro-Oeste. Eu fui para São Paulo quando o pastor Walter Araújo estava lá, dirigindo o processo dentro da Paulistana. Gente, o que começou aqui, passou para o mundo inteiro. Isso está acontecendo em vários lugares. Nos Estados Unidos, na América Central, na Europa. Nós temos o pastor Anthony Smith, que foi professor da Andrews. Ele está coordenando o processo de plantio nessa região. Eu pude participar de algumas reuniões e participei de uma reunião onde o pessoal está na África do Sul iniciando o mesmo processo de plantio que a gente está fazendo aqui. E você pergunta assim, como que isso chegou tão longe? Sabe por quem? Se chama Espírito Santo. Eu acho que até hoje vocês não sabiam o que está acontecendo, né? Porque a gente não fica jogando no Facebook. Nem os membros da minha igreja sabem que eu presto assistência para algumas pessoas fora do Brasil. Acho que o Falcão está ali, né? Nem o Falcão sabe. Porque a gente não precisa ficar contando. Porque as pessoas vão ver acontecer.
É por isso que muitos estão vindo perguntar para a igreja do Mercês como que vocês conseguiam assistir tantas pessoas da comunidade. E eu lembro quando eu conversei com o pastor Michel Moroz, tinha em torno de 300 pessoas da comunidade que eram assistidas pelos projetos, antes da pandemia, né? Pelos projetos da igreja do Mercês. Vocês estão entendendo, gente, que uma igreja que começa pela missão revoluciona o mundo? E a gente não precisa ter muitas igrejas. O que acontece no processo de multiplicação atinge o mundo inteiro porque é o trabalho do Espírito Santo. E aí entra uma coisa que... Esqueci o nome do rapaz lá agora. Ele disse que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja apostólica, 95% do que acontecia deixaria de acontecer. Tozer. E se isso acontecesse na nossa igreja hoje? Se o Espírito Santo fosse retirado? Ele diz que em torno de 5% deixaria de acontecer, os outros 95% continuariam acontecendo do mesmo jeito. Como é que pode o Espírito Santo se retirar de uma igreja, acabar tudo, e na outra continuar acontecendo tudo do mesmo jeito? Será que no contexto adventista, ele não é adventista, será que dentro do contexto adventista não é muito parecido? Que às vezes a gente faz sem ter essa necessidade do Espírito Santo, é por isso que a gente está se reunindo 10 dias em oração. O que é o ACTS? É um acróstico, uma sigla, foi feito aqui, mas foi passado para o inglês para que pudesse atingir então mais pessoas. Mas nós usamos um processo de 4 pontos. O assessment, ou a avaliação, e vocês vão passar por esse processo, vocês ainda não passaram. Muitos de vocês fizeram o ápice e o APEST, fizeram, né? Nem todos conseguiram terminar, não deu tempo, a gente vai fazer com vocês ainda, mas nós vamos fazer o processo de avaliação. Mas não é para saber se você pode ou não continuar no plantio, é para saber quem é você. Hoje o nosso foco aqui é para chacoalhar o teu coração e a tua mente para você entender quem você é. Qual é a vocação que Deus colocou para você antes de ser igreja, como membro, como indivíduo. Depois nós vamos para o coaching, e a gente não vai ensinar vocês a serem coachings, tá? Coaches. Eu também não sou. Nós vamos ensinar ferramentas para vocês poderem potencializar o trabalho. Porque a gente não concorda com tudo que acontece no coaching, mas tem muita coisa no coaching que é fantástico, muita coisa importante, tá bom? Principalmente na questão de você, em vez de dar respostas, fazer perguntas. Gente, o segundo módulo vai arrebentar com a sua cabeça. Você vai descobrir que você não se relaciona com pessoas, porque você não escuta, você ouve. Você ouve. E eu fico pensando, quantos de vocês estão ouvindo e quantos de vocês estão escutando o que eu estou falando? Coach, a gente vai ensinar ferramentas para vocês, tá bom? O treinamento, training, ele serve para que a gente possa dar suporte, então, para o nosso grupo, para iniciar com um bom alicerce, para que nós tenhamos a igreja compreendendo. Não se preocupem com o culto. Provavelmente vocês estão dizendo assim, tudo bem, o pastor me chamou para plantar uma igreja. Onde é que é o lugar? É a primeira coisa que vocês pensaram, foi? Em que lugar? Aí a gente fala assim, é no bairro tal. Não. Eu quero saber onde é que é o lugar, assim, exato, qual que é o prédio que a gente vai usar. Não é isso? Porque a gente diz que igreja são as pessoas, mas nós só pensamos em igreja como prédio. É assim. Então, não se preocupe com o culto, gente. O culto vai ser a última coisa que a gente vai colocar. Primeiro a gente vai trabalhar com toda a missão para que o culto seja gostoso, para que tenham não adventistas nesse culto, para que a tua igreja esteja cheia de pessoas. Gente, as igrejas que nós plantamos tem mais de 50% das pessoas que não são adventistas. Você sabe por quê? Porque o povo está sedento para ouvir, a gente só tem que espalhar a mensagem. Então esse é o ponto, a gente vai treinar esse grupo. E depois então nós vamos dar o suporte de envio. O que é isso? É dar condições para que o seu grupo se multiplique, para que uma igreja plante outra igreja. Mas isso tem que acontecer em quanto tempo? Não existe um limite. Mas normalmente as igrejas têm sido trabalhadas para que em 2 anos elas comecem a se multiplicar. Claro que com pandemia é um pouquinho difícil, atrasa um pouco, mas o nosso processo é que a igreja se multiplique. Porque uma igreja que não se multiplica é uma igreja que morre. Um dia a gente vai falar só sobre isso. Sobre nós chegarmos nesse ponto aqui. Ou você se multiplica e começa a estagnar, ou então você planta outra igreja e faz com que as 2 lideranças sejam revitalizadas. Tá bom, gente? Então, a avaliação, as ferramentas de coaching para que vocês possam trabalhar com as pessoas que vão chegar, treinamento desse grupo para que possa cumprir a missão e o suporte de envio para que não seja apenas uma igreja, mas seja realmente uma igreja que se multiplica. Gente, vamos lá. Vocês ficaram com alguma dúvida? Esclareou. Não dá para falar clareou, né? Não pode falar, né? Esclareceu alguma coisa ou confundiu mais?
Quando nós, pastores, chegamos para vocês e explicamos um pouco do processo do plantio, gente, eu não conheci um que falou assim, eu entendi. Não conheci. Todo mundo fala assim, ó, eu não entendi, mas eu estou indo na fé. Não se preocupe. Não é algo diferente do que a igreja adventista prega. Na verdade, o que a gente está fazendo é resgatar caminhos esquecidos. É voltar ao que a igreja adventista foi no começo. Uma igreja de multiplicação, uma igreja de treinamento. Uma igreja que não tinha suporte em um ser humano. É uma igreja que se multiplicava. Que saía do próprio controle da própria igreja, porque se multiplicava pela ação do Espírito Santo. Que fazia com que um bêbado no sul do Brasil pudesse pregar o evangelho. Que um açougueiro distribuísse folheto enrolando a carne nele. Vocês conseguem entender esse processo, gente? De fazer com que pessoas fossem evangelizadas? Gente, a gente hoje é contrário a muita coisa que acontece pelo Espírito Santo. A gente se trava pelo processo do Espírito Santo. Isso é terrível. O que a gente quer voltar são caminhos esquecidos. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Deu uma agitada aí no coração? Então tá bom, a gente só está começando, tá? A gente só está começando. Porque o que a gente vai falar depois do break já vai dar uma bagunçada na sua mente, mas já vai começar a direcionar um pouco mais o trabalho do que vai acontecer. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. O pastor Marcelo, a gente fez um acordo, né? E nós temos um presente para dar para vocês. Um presente. Esse presente não é um por pessoa, porque os nossos recursos não permitem. Mas nós separamos para que fosse pelo menos um por família, de cada um de vocês. Um livro fantástico, mas muito bom mesmo, que se chama Bless. Não é só para você ler, é para você ler e praticar. Porque esse Bless, ele fala de um acróstico que são ações de Cristo. E como nós sermos Jesus para as pessoas.